Bom dia, então, meu nome é Laura. Meu nome é Alana. A gente é da turma Anitta Garibaldi. A gente vai falar um pouquinho sobre o filme O Menino do Pijama Listrado e como ele se insere na filosofia. Bom, O Menino do Pijama Listrado, então, como eu tinha falado, ele é um filme onde ele relata acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E ele aborda muitas das brutalidades do regime nazista de uma forma mais sutil, mas também muito marcante, especialmente porque na história ela é vista pelos olhos de uma criança. Embora o Bruno, que é o filho de um dos militares, ele não entenda o que está acontecendo ao redor dele, o filme faz com que o espectador ele perceba as crueldades do Holocausto de uma maneira bem intensa. Primeiro, porque ele aborda a questão do campo de concentração. O campo de concentração, que o Bruno inicialmente vê como uma simples fazenda no fundo da casa dele, é na verdade um lugar de muito sofrimento e de morte. O Samuel, que é o amiguinho do Bruno, que é o menino do pijama listrado, ele é um prisioneiro judeu. Ali, então, ele usa um pijama listrado, uma roupa de prisioneiro, que eles eram forçados a usar. Mas esse uniforme, na verdade, ele simboliza a desumanização, porque as vítimas elas eram tratadas como números e não como pessoas. Também tem a questão dessa parte da desumanização dos judeus, porque o filme ele mostra que os judeus, como Samuel, eles eram tratados como sub-humanos. Eles eram forçados, então, a trabalhar, a viver em condições precárias e também eram sujeitos a constantes violências. O Bruno, ele fez amizade, então, com esse Samuel e ele começou a perceber o sofrimento desse menino, mas não compreendia o tamanho da crueldade que ele enfrentava. Depois também veio a questão da ignorância do menino, do filho daquele nazista, porque por mais que ele seja centrado na inocência do menino, ele também mostra como esse sistema nazista ele trabalhava para manter aquelas crianças, aquelas famílias normais, isoladas da realidade da guerra. O Bruno, então, ele vive numa família privilegiada, né? Mas sem saber que a casa da própria família dele estava envolvida nessas práticas cruéis. O final, então, acontece uma brutalidade, a brutalidade do regime, né? Ela é revelada de uma forma muito horrível, assim, no final do filme, porque o Bruno ele tenta ajudar o Samuel a encontrar o pai dele. Ele se veste então com aquele pijama listrado e ele entra para aquele campo de concentração, porque ele não entendia o tamanho da gravidade. Sem entender o que estava acontecendo, então eles acabam sendo levados junto com os outros prisioneiros, né, e acabam entrando para a câmara de gás, onde os dois morrem. O filme, então, ele termina com uma reflexão bem impactante, assim, sobre a ignorância, a intolerância e também a violência daquele sistema. E como ele destruía vidas, então, de pessoas inocentes. Essa brutalidade, embora ela tenha sido apresentada de uma forma indireta para o público infantil, são reflexos da crueldade e da desumanização vivida pelos judeus. E também por outros grupos perseguidos pelo regime nazista durante a guerra. Bom, agora eu vou falar um pouco por que isso é uma situação do mal e como isso afetou. Bom, os meninos eram crianças e eram inocentes, eles não sabiam o que estava acontecendo naquele momento onde eles estavam. Eles foram levados para a câmara de gases e lá dentro eles acabaram falecendo. Nenhum dos dois era ciente do que estava acontecendo naquele holocausto e naquela época estava tendo a Segunda Guerra Mundial e que eles iriam morrer no campo de concentração. Agora eu vou falar um pouco o que a Hannah, a filósofa, acha sobre a banalidade do mal e como isso é muito ruim. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o que a filósofa falava sobre a banalidade do mal, que é a Hannah Arendt. No caso, a banalidade do mal revela-se quando o ser humano ele se abdica de se pensar e de reconhecer a humanidade do outro, limitando-se a seguir as ordens sem questionar as consequências morais e dos seus atos. Essa situação é considerada maligna justamente porque mostra como o mal pode surgir de falta de empatia e da recusa da responsabilidade individual. No contexto do Holocausto,
Os meninos e as crianças eram inocentes e foram levados às câmeras de gás sem compreender o que estava acontecendo, sem entender que estavam sendo conduzidos à morte apenas por existir dentro de um sistema desumano. O verdadeiro mal, portanto, não está apenas no ato brutal, mas em si, na frieza e na indiferença daqueles que executam de uma forma, executam como se fosse algo comum, parte de uma rotina. Arendt nos alerta que o mal pode se tornar banal, quando as pessoas deixam de refletir, deixam de sentir e passam a agir mecanicamente, esquecendo que suas ações atingem vidas reais, cheias de sonho, medos e inocência, como das crianças que foram vítimas desse horror. A gente agradece, então, a atenção por ter assistido até aqui. Tchau, gente. Obrigado pela atenção.